Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Conduta Espírita é este livro. Agora ficou fácil, não ficou? Conduta Espírita, então, está fora de mim. Tem nada a ver comigo, é um livro. Entendem? É só um livro. Ele é a conduta espírita. Concorda ou não? Não? Mas está aqui, está escrito o nome do livro, Conduta Espírita. Imaginemos que nós leiamos o livro. E aí? O conteúdo vai mudar a pessoa? O que nós faremos com esse conteúdo? Colocamos em prática. Conduta Espírita, apesar de termos um livro, ela é cada ação de cada um de nós que viemos aqui na casa hoje. Está todo mundo em Coromandel, olhando para nós e vendo na prática o que é uma conduta espírita. A gente é bem vigiado. Sim, todos olham. Nós somos o centro ali, nós somos o ator principal da novela, é um BBB. Nós somos esses personagens. As pessoas olham para o seu Manuel e se ele sorri, conduta espírita. Se ele está triste, conduta espírita. Se ele faz uma coisa certa, conduta espírita. Se ele faz uma coisa errada, conduta espírita. E é interessante pensar nisso. Porque, usualmente, nós adentramos a casa e estudamos uma série de assuntos, estudamos sobre Jesus, estudamos sobre transformação moral, estudamos sobre comportamentos, estudamos sobre sentimentos. E quando nós saímos lá fora, nós não percebemos que nós já estamos sendo reconhecidos como espíritas. Existem aqueles que não se dizem espíritas. Sou só um simpatizante, eu sou de verdade um católico. Ou eu sou de verdade uma outra religião qualquer e de vez em quando eu dou uma lidinha, dou uma olhadinha. Mas nós que lemos o Evangelho, lemos sobre o Espiritismo, que estudamos um pouco mais, que mergulhamos um pouco mais nesses assuntos, precisamos nos compenetrar da responsabilidade nossa, porque nós somos fermento. Nós somos o fermento que faz a massa ficar fofa. Bolo sem fermento, presta? Não presta, né? Coromandel sem fermento, vai prestar? Nós somos o sal. Sal não pode pôr muito, por isso que temos poucos. Mas sal não se confunde com pimenta, não se confunde com açúcar, não se confunde com nenhuma outra coisa. Sal é sal, não é? Nós somos o sal para dar o tempero. Dá o tempero onde? Em Coromandel, na nossa cidade. Nós somos o sal, nós somos o fermento. E quem nos diz isso é Jesus. Ele explica isso para nós. E ele fala mais. No Sermão da Montanha, ele nos diz assim: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Para que se acende uma luz? Para acabar com a escuridão, para iluminar as trevas. Sem a luz, nós andamos em trevas.
Se nós não acendemos a nossa luz, tadinha da Coromandel. Se nós, que somos cartas vivas do Cristo, endereçadas, escritas carinhosamente à humanidade, não fazemos o nosso papel, não temos uma conduta digna do Cristo, porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma coisa só. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, o homem de bem, o homem justo, o virtuoso, tudo é a mesma coisa. Sendo tudo a mesma coisa, quando as pessoas me olham, elas esperam ver virtudes. Quando as pessoas convivem comigo, elas esperam ser iluminadas. Quando as pessoas estão achando a vida insonsa, sem gosto, o que elas esperam receber de mim? O meu tempero, a minha presença de espírito, a minha vitalidade, que dê vitalidade para eles, que tempere a vida deles, que faça com que a vida passe a ter um sabor vigoroso, gostoso. Quando o bolo está embetumado, porque tem hora que a vida da gente, vira aquela coisa, não dá para comer, não dá para engolir. Tem hora que a vida é meio intragável, não é? Não dá para engolir. Mas e se a gente fizer uma nova receita e fermentar e ficar fofo? Fica bom? Tem que ir para aí? Ele pediu para que eu use o microfone aí. Uns para frente e outros para trás. Bom, agora nós temos um microfone. Isso muda o que na conduta espírita? Nada. Não, nós vamos ouvir essa palavra com mais nitidez. Sim. É um tempero, não é mais. Mas na conduta espírita, pensando no espírita, ele é um só. Se ele estiver desempregado, ele é desanimado, sem fé, triste, ou ele se comporta com confiança no Deus único, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que fez todas as leis. Se o pai dele morreu, se o filho dele morreu, muda alguma coisa na conduta dele? Ele não foi tristinho, ele vai continuar o mesmo. Se a vida for boa, ele vai continuar. O que ele vai demonstrar para as pessoas? Seus sentimentos. Seus sentimentos. A grande vantagem de ser espírita é que nós não temos um comportamento exterior. Você pode ler aquele livro que eu mostrei para vocês, que você não consegue fazer de conta que é um espírita. Porque eu poderia usar um símbolo, uma roupa, poderia assumir uma expressão facial, poderia de alguma forma, se houvesse um modelo que não Jesus, eu poderia me disfarçar de espírita, fazer de conta que eu sou espírita. E não é possível, porque é curioso, qualquer pessoa que não é espírita sabe o que esperar de um espírita. Não é curioso? Como é que eles aprenderam isso? Onde que eles viram isso? Eles já nasceram sabendo? Sim, já nasceram sabendo. Eles batem o olho e sabem o que esperar. Parece que tem uma aula no plano espiritual, aí eles levam, separam a gente, Esses aqui são os espíritas. Está vendo esse pessoal aqui, gente? Pois é. Quando eles estiverem lá, vocês podem esperar isso. Aí todo mundo acorda com aquela intuição, com aquela sensação. E olha para a gente, mas você não é espírita? Mas você não é espírita?
E de vez em quando a gente tem a cara de pau de falar que não, eu deixei o espiritismo em casa hoje. Dei uma folga para a doutrina na minha vida. Tirei licença para fazer umas coisas erradas hoje. Isso não existe. Isso é inconcebível para qualquer pessoa não espírita. Inconcebível. Ok. Então, vamos voltar. Jesus me deu o espiritismo para facilitar a compreensão dos seus ensinos, para que eu pudesse senti-lo presente na minha vida. E em sentindo, pensem, Jesus está aqui do meu lado. Por quê? Se você guardar o meu mandamento, eu estarei convosco. Essa é a promessa dele. Quem guarda o mandamento de Jesus tem ele do lado. E eu estou colocando do lado para facilitar-nos, para que a gente olhe para o lado e pense, Jesus está ali. Mas a verdade é que nós passamos a trazê-lo conosco. Nós nos identificamos de tal forma com o carinho do Cristo, que a gente muda o tom de voz. A gente se identifica de tal forma com Cristo, que a gente muda o fechar da sobrancelha, muda a expressão facial. Sabe por quê? Porque o Cristo era brando. Brando. Que hora que ele era brando? De manhã, na hora que ele acordava. 5 horas da manhã ele era brando. 6 horas ele era brando. Quando o Vasco perdia, ele era brando. Quando o Vasco ganhava, ele era brando. Ele era brando. Ele olhava com brandura, com amorosidade. Então, quando eu venho fazer uma palestra e vocês saem daqui sentindo que apanharam demais, que foram chicoteados, quer dizer que eu não vim com Jesus. Eu vim com o obsessor de vocês. Porque quem chicoteia não é Jesus. Em Jesus, o que nós esperamos? Que ele leve as chicotadas. Não é? Então, se eu estou fazendo uma palestra espírita, eu tenho que ser amoroso. Eu tenho que ser brando. Eu tenho que ter um carinho tal que vocês não ouçam as palavras, que vocês sintam as ideias. Essa é a conduta espírita perante a palestra, perante a casa espírita. Quando eu estou no meu lar, eu preciso ser alegre. Porque Jesus era o quê? Alegre. Gente, Pedro está pescando a noite toda, não pegou nada. Jesus está na beira do lago e grita para ele, lance tuas redes. E o Pedro quase que instintivamente, apesar do cansaço, naquele impulso, lança as redes. E são tantos os peixes que o seu barco quase vira. Quando ele percebe essa situação, ele lembra, só tem um homem que faz isso, é Jesus. E ele se atira na água e nada até chegar na beirada. Sabe o que Jesus está fazendo lá na beirada? Assando um peixe para comer junto com o Pedro. Vocês acham que Jesus estava triste naquela manhã? Por encontrar-se com Pedro? Quando ele estava prestes a ser sacrificado, ele diz para seus discípulos, eu vim para cumprir um papel, e eu tenho pressa que esse papel se cumpra. Eu vim para atear um fogo, e eu tenho pressa que esse fogo pegue. E ele fala, ele explica, eu vou apanhar, vou ser abandonado, vão me colocar uma coroa de espinhos. O Pedro entra em desespero. Não, mestre, vamos fugir.
Vamos fugir da dificuldade, vamos fugir das pessoas que não trazem o amor ainda dentro do coração. E o que o espírita faz? Quando ele percebe que existem pessoas que vão realmente coroá-lo de espinho, que vão lhe chicotear, ele se alegra, ele veio para isso. O espírita é feliz. Sério. O Chico era pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Vocês conhecem alguém mais feliz do que ele? Conheceram? Tudo que ele recebia, ele dividia. Saía 3, 4 horas da manhã do centro e chamava os amigos para irem em casa para tomar um café. Comer um pão de queijo, um biscoito frito. 4 horas da manhã, gente. Se a gente passar das 9 horas, chegar aqui 9h30, provavelmente a gente fica só com os mosquitos, né? E depois, brigamos, falamos, mas não tem disciplina a casa. Está acabando fora da hora. O que importam os aflitos? Olhemos para a nossa casa. Os aflitos têm vindo a nós como iam ao Chico, como iam ao Cristo? Porque a conduta espírita atrai os sofredores. Porque ele sabe que ali ele encontra consolo e não condenação. Ele sabe que ali existem pessoas que vão ombrear com ele, e se não forem capazes de eliminar as suas dificuldades físicas, ou materiais, ou espirituais, pelo menos entenderão suas dores, serão solidários com eles. A conduta espírita nos coloca frente a frente com uma realidade da transformação do mundo. O espiritismo, muitas vezes, não provoca em nós um ardor, uma fortaleza de ânimo. Sabe quando vai ter eleição que a gente se contagia e sai na rua parece que tem uma eletricidade no ar? O espiritismo provoca essa eletricidade na gente. O reino dos céus está próximo, está bem próximo. Jesus está descendo à terra todos os dias para selecionar suas ovelhas, para ajudar suas ovelhas, para guiar suas ovelhas. E eu fui convidado como espírita, nós fomos convidados para poder trabalhar com ele. Que beleza! Eu tenho um trabalho, meu chefe, meu patrão é Jesus. Devo temer o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Devo temer o quê? Se eu não temo nada, se eu não temo a morte, eu vivo. Porque temer a morte nos impede de viver bem. Eu não posso abrir a minha casa porque alguém pode entrar e me matar. Desapegar-se dos bens me liberta. Porque se alguém entra na minha casa e me rouba. O Chico, uma vez, tendo sido roubado, faz uma prece pedindo perdão ao ladrão. Porque ele não foi levar para o ladrão, na sua casa, suas necessidades. O ladrão teve que ir na casa dele. É uma visão absurda para quem não é espírita, mas normal para o espírita. Todas as coisas, todos os valores se modificam. Porque o verdadeiro espírita, sentindo. Às vezes nós pensamos que o espiritismo é fé raciocinada. O raciocínio está aí apenas para que nós entendamos e em seguida vivamos a fé. Às vezes a gente para no raciocínio, que é fé raciocinada. Meus amigos, fé sem obras é morta. Então é a fé raciocinada para ser vivida. Vivida plenamente. O Espiritismo facilita-nos,
nós vemos espíritos, nós conversamos com espíritos, nós vivemos com os mortos. Não que os outros não vivem, mas como eles não querem aceitar isso, eles fazem de conta que os mortos não estão ali. Mas na hora que o morto passa a mão na goela dele e fala assim, que vontade de beber uma pinguinha, a pessoa levanta automaticamente, vai lá e toma um trago, e de vez em quando ainda derrama um para o santo obsessor. Está convivendo também, mas ele não sabe, ele se mantém na ignorância, mas nós não temos mais a ignorância, não temos o véu que nos oculta o mundo espiritual. Sabemos que podemos orar sem palavras. Sabemos que a nossa prece será ouvida, atendida, e que o nosso impulso de bondade será fortalecido. Que se eu peço para Deus ajudar alguém, imediatamente se coloca ao meu lado um espírito superior, para que eu levante e vá com ele. Ele vai usar o meu corpo, ele vai usar a minha mão, ele vai usar a minha boca, ele vai usar o meu olho, ele vai usar todo o meu ser, toda a minha matéria, para realizar o que eu pedi para ele, que é ajudar o outro. E quando o outro for ajudado, ele vai agradecer a quem? Não é a nós. Não é a nós. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas obras e deem graças a Deus. As pessoas vão pensar, graças a Deus, fulano veio aqui. Graças a Deus, eu fui auxiliado. Graças a Deus. E esse é o nosso serviço. Não é um serviço de se esperar recompensa na terra, porque nós não somos da terra. Não é um serviço que a gente faça esperando uma troca. O que eu posso esperar dos meus irmãos mais famintos do que eu? O que eu posso esperar dos cegos que me conduzam? Um cego guiando outro cego, cairemos os dois no abismo, no poço. Mas ele me deu a luz, eu vejo. Se o outro me chama para o erro, eu que tenho a luz, na minha conduta, no meu comportamento, não agrido. Porque ser espírita me tira o direito de agredir qualquer um, verbalmente, mentalmente, com o olhar, de qualquer forma que seja. Até com a indiferença. Não. Eu converso, eu sorrio, eu participo. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente quer que o mundo assuma padrões de comportamento. Então a gente pensa assim, bom é o que não bebe, bom é o que não fuma, bom é o que... E a gente põe uma série de padrões. E Jesus começa o seu evangelho numa festa de casamento onde tinha vinho, o vinho acabou, e ele pega um punhado de talhas, pede para encher de água e transforma no melhor vinho que aquele povo já bebeu na vida. Vocês acham que eles beberam só uma taça? Um vinho bom desse tanto? Quando é que ele vai encontrar um vinho desse de novo? Se vocês forem num casamento e provarem daquele quitute maravilhoso que vocês nunca provaram antes, aquela delícia, o que vocês vão fazer? Comer mais. Se for bebida, beber até não aguentar mais. Seja não alcoólica, seja o que for. Mas o fato é que Jesus estava lá. Jesus é Jesus no meio do povo, para o povo, pelo povo. Ele veio para os necessitados. Se você encontrar com Jesus, você pode ter certeza que está cheio de gente fedendo. Está cheio de gente com ferida, com úlceras. É tão assim que Emmanuel vai nos dizer que todo médico está diretamente ligado ao nosso médico maior, Jesus. Consciente ou inconscientemente. Percebam. O médico, na defesa da vida, da reencarnação, da permanência do homem no corpo, para que ele possa aproveitar essa escola bendita que é a vida, ele tem ligações com o Cristo,
consciente ou inconscientemente. Deveria também, nós espíritas, que deveríamos ser médicos de almas, lembra do livro do Lucas? Médico de almas? Deveríamos ser médicos de almas, também deveríamos estar ligados a Jesus pelo sentimento. Porque o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, transforma-nos em homens de bem. Então não é só fé raciocinada, não é só compreensão, é vida. E não é uma vida mequetrefe, uma vida arrastada, não é uma vida de escravidão. Pelo contrário, a proposta do Cristo é nos libertar. Eu sou livre na execução dos seus desígnios. Ele me convoca, eu assumo a tarefa e ele pergunta: Manuel, você me chamou, o que você quer que eu faça? Enra, e agora? A senhora vai me pedir ajuda. Jesus vai me perguntar o que eu quero fazer para a senhora. E vocês já viram o tanto que a gente é miserável no passe? Vocês que dão passe podem confirmar. A gente põe a mão ali e fica esperando que venha um espírito bom, dar o passe nesse indivíduo, trazer para ele algumas coisas boas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, assim seja. Não, mas está demorando para o rapaz ali liberar esse povo, né? Eu já acabei a minha prece. Vamos. Ah, graças a Deus assim seja. Depois eu tenho que conversar com o coordenador do passe, porque ele está demorando muito. É só o tempo do Pai Nosso. Esse negócio de 10 minutos de passe, nunca vi isso. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Isso não é conduta espírita. Isso é conduta do anticristo. Ora, nós fomos convidados a servir o próximo. Gente, pensa na moleza que é. A pessoa sai lá da casa dela e vem para o centro. Se ela está necessitada, quem deveria ir a ela? A conduta espírita nos diz isso. Nós devemos ir ao aflito, nós devemos levar o socorro. Mas a gente institui a casa e a pessoa procura a gente durante a semana, a gente fala assim, vai lá de noite, segunda-feira tem passe. É quarta-feira, a pessoa está morrendo, e a gente recomenda para ela esperar segunda-feira para tomar o passe na casa espírita. Isso não é a conduta espírita. A conduta espírita é abraçá-lo. Ah, mas e se os mentores não estiverem disponíveis? Vem Jesus. Em pessoa. Porque quando nós nos colocamos à disposição de fazer o bem se alinha no universo. Ah, mas e se esgotarem, e se os obsessores me pegarem? Eles podem te pegar, podem te bater. Não fizeram isso com Jesus? E aí o que Jesus respondeu de volta? 3 dias depois ele estava lá, sorridente. Imagina, na hora que Maria vê Jesus ressuscitado, Rabone, que felicidade, que alegria. E Jesus sorri para ela. Sorri para ela. Ou vocês imaginam que Jesus, não Maria, não chega perto não, que eu ainda estou com o corpo assim, ainda não subi no meu Pai. Não, gente. Não. Quando ele apresenta-se para os discípulos na casa fechada, os discípulos morrendo de medo das perseguições, Jesus chega e os saúda, a paz do Pai seja convosco. Imaginem a alegria de ver Jesus de novo, e a alegria dele de poder voltar, de poder completar seus ensinamentos. Então, se o obsessor me pegar, pegou. Apanhei. Depois eu volto, ajudo de novo. E se ele pegar de novo, ajudo de novo. E de novo, e de novo. Vocês acham que o obsessor não atacava o Chico? Vocês já ouviram as histórias do Divaldo? Eu recomendo que vocês ouçam algumas histórias do Divaldo. Teve um dia
que um homem, de repente, deu um murro nele no meio da rua. Era um obsessor incorporando o rapaz. Um dia ele estava dentro de um ônibus, sapato novo, lindo, maravilhoso, ele comprou em prestações. Um homem zarrão, grandão, pisou no pé dele e foi pisando todo. Passado algum tempo, quando o Divaldo encontra, ele conta que naquele dia ele queria alguém que o desafiasse, porque ele estava disposto a brigar e morrer. Um obsessor. E qual é a conduta espírita? Qual é a conduta cristã? Sempre. É amar. Amar com leveza. Amar com a alegria de estar amando. Amar com tranquilidade. Amar sentindo em si a harmonia do universo. É delicioso. Para que a gente entenda, Jesus nos faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês acham que ir viver com Jesus pode não ser alívio? Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração e encontrareis descanso, repouso para as vossas almas. Vocês estão cansados? Sobrecarregados? A proposta de Jesus nos torna leves, tão leves que Francisco de Assis, quando caminhava sobre as águas, mal as tocava. As narrativas dizem que ele tinha o corpo leve, que ele andou no deserto e os seus pés não refletiram o calor, as pedras do deserto. É leve, é leve, é uma felicidade, é uma plenitude, é uma presença constante, é um entendimento do todo, é a certeza, aquela, sabe, você tem chão para pisar, você sempre está firme, você sempre está seguro, nada o abala, nada o desmonta, nada te fere, nada te coloca para baixo, porque simplesmente não é possível, porque você já está vivendo a vida dos espíritos, você já está convivendo com os espíritos superiores, você está na terra transportado fora de si. Kardec nos explica que a verdadeira prece, aquela prece do coração, transporta a alma, deixa ela leve. Estar com Jesus é uma oração permanente, é uma prece permanente, porque a prece tem a função de nos ligar com Deus. Se eu estou ligado com Deus, como assim ligado com Deus? Jesus diz para seus discípulos: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. Quem vê o Pai, me vê. E os discípulos, não entendendo, perguntam: mas mestre, mostra-nos Deus, já que o Senhor está com Ele. E Jesus, carinhosamente, olha, salvo engano, quem pergunta isso é o Felipe, olha para o Felipe. Felipe, eu tenho estado com você há tanto tempo e você não tem sentido a presença de Deus? Não olhe para o corpo, não olhe corporalmente, não olhe para mim, olhe para as obras. Sabe o que o Felipe faz naquela hora? Ele lembra o tanto de pão que ele carregou, porque alimentar 5.000 pessoas, imagina vocês carregando caldeirão de sopa para 5.000 pessoas. E chegou no fim do dia, ele estava leve, ele estava alegre, ele estava livre, ele estava limpo. E ele tinha trabalhado como nunca tinha trabalhado antes na vida. Nunca.
Quando vem a tempestade, porque Jesus chamou os discípulos para irem do outro lado para socorrer um homem, como eu disse que a gente deve fazer, porque essa é a conduta do Cristo, ir aonde estão os aflitos. Vem uma tempestade, os discípulos entram em desespero, acham que não estão com Jesus. Jesus, acorde, nós vamos morrer. Isso me lembra que o Chico uma vez estava no avião, todo mundo passando uma dificuldade ali, com medo, ele também com medo, todo mundo gritando. Aí o Emmanuel aparece para ele, mas o que é isso, Chico? Você não está vendo? O avião vai cair, nós vamos morrer. Pelo menos morra com dignidade. Conduta espírita. Não entrar em pânico quando todos estão em pânico. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a cidade que foi construída e colocada sobre o monte para que todos vejam. Nós somos a lâmpada colocada no alto para iluminar a todos que entrem dentro da casa. Nós somos o corpo do Cristo. Nós somos seus pés. Nós somos o seu coração. Pensem nisso. Nós somos o sentimento de Jesus pela humanidade. Pela humanidade. Jesus te ama tanto, seu Manuel. Te ama tanto, que mandou esse tantão de gente aqui para representá-lo junto do Senhor. Ele ama tanto cada um de nós, que Ele manda Emmanuel vir à Terra, que manda Chico, que manda Eurípides, que manda Bezerra, que manda essa pleiade de espíritos luminosos, de espíritos que pertencem a outras esferas, para tocar o nosso coração, para que nós entreguemos o amor que Ele sente por cada um de nós, para o nosso próximo, para que a gente abrace, para que a gente comemore, para que a gente seja plenamente feliz, para que a gente seja livre, porque Jesus veio nos libertar da matéria. Vá, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me, se liberte, permita que eu primeiro enterre meu pai, deixe os mortos enterrarem seus mortos, liberte-se. Vem, segue-me, vem, sinta comigo, venha, caminhe comigo, venha, ame comigo. É o convite do Cristo para nós, que se repete a cada dia, a cada noite. Nós saímos do corpo, nossos anjos de guarda nos levam para essas regiões, nós ouvimos palestras dos mensageiros de Jesus, nós sentimos as preces, aqueles espíritos luminosos, esparramando vibrações suaves, fortalecendo-nos, nós absorvemos aquelas energias para podermos doar, quando nós acordamos, para poder esparramar essa luz para todas as outras pessoas. Nós fomos convidados para uma festa. Os cevados já estão prontos. Toda a festa está preparada. Uma festa de casamento do Cristo com a humanidade. Nós somos os convidados. Emmanuel nos diz que ele é só um pregador de cartaz. Mas nós somos os convidados. Para estar com o Cristo nesta festa de casamento. Para estar com o noivo. Para participar dessa alegria. Não é tristeza. É a boa nova. É a boa nova do reino dos céus. Ide, ele disse aos discípulos de João, e contai para ele o que vocês viram aqui, que os cegos veem, que os coxos andam, que a boa nova do reino dos céus é pregada aos pobres. E os discípulos voltam para o João, e o João, na sua cela, ao ouvir, se tranquiliza, posso morrer em paz, o meu Salvador está crescendo, eu posso me diminuir. A tarefa está realizada. Nessa noite, lhe cortam a cabeça. E ele volta ao plano superior redimido, livre. Volta, e na primeira prédica de Jesus,
No primeiro evento, quem está do lado dele? Se nós pudéssemos ver, João. Porque a maior alegria que um discípulo do Cristo pode ter é acompanhar Jesus nas suas andanças. É ver os milagres que Ele faz nos corações. É vê-lo recuperando entidades que perderam o próprio corpo. É vê-lo enviando Ismael para as regiões de profundo sofrimento. Ismael estende a sua bandeira e aqueles sofredores vêm em multidão, famintos. Quem está lá com Ismael? É Jesus. A maior alegria de um discípulo é acompanhar esse mestre, buscando as ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas, devolvendo esperança aos corações, ensinando a cada um de nós a humildade, a brandura, o carinho, o amor. Então, conduta espírita, meus amigos, deve ser lida, deve ser estudada no livro. Mas não se enganem. Todos de Coromandel estão lendo na nossa conduta o que é a verdadeira doutrina espírita. Todos estão vendo o poder do Cristo agindo em nós. Não o envergonhem. Que nós não o envergonhemos. As pessoas estão procurando Jesus em nós. E elas estão procurando porque sabem que nós estamos com eles. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Nós agradecemos mais uma vez a presença de nosso irmão, sua esposa, da sua sogra, voltem sempre.